Olá, um bom dia, uma feliz terça-feira para cada um de vocês. Hoje, caros irmãos e irmãs, os devotos e devotas de Santo Antônio, hoje é dia 12 de agosto. Nesse dia, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos de 1 até 5, depois o versículo 10, e, na sequência, versículos de 12 até 14. Os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Quem se faz pequeno como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que a recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. O que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixa ele as 99 nas montanhas para procurar aquela que se perdeu? Em verdade vos digo, se ele a encontrar, ficará mais feliz com ela do que com as 99 que não se perderam. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Esse evangelho, caros irmãos e irmãs, ele dá o que pensar. Veja Jesus, esse final desse trecho do evangelho, dessa terça-feira. Não permitir que nenhuma pessoa se perca. Que nenhum pequenino se perca. Colocar todo o esforço para encontrar aquela pessoa, aquele pequenino que por algum motivo ou outro tenha se perdido. É bom a gente pensar no que Jesus está nos propondo no Evangelho desta terça-feira. Veja, vamos pensar um pouquinho, vamos contextualizar. A arrogância, de certa maneira, cresceu no coração dos discípulos de Jesus. Por quê? Veja a pergunta inicial: quem é o maior no reino dos céus? Ou seja, a preocupação de ser o maior no reino escondia uma ambição, que no fundo é um grande equívoco dos discípulos. Ora, foi preciso combater energicamente essa mentalidade. Porque no reino, as coisas se passam de uma maneira bem diferente. É preciso se tornar pequenino como uma criança. Por isso que Jesus toma a criança e coloca no meio deles. Toma ela como exemplo. Por que isso? Porque as crianças tornam-se uma comparação do modo de proceder do reino. Não por sua ingenuidade, não é esse o detalhe, mas pela docilidade, simplicidade em relação aos pais. Como uma criança entrega-se com total confiança nas mãos dos pais, da mesma forma deve agir o discípulo em relação a Deus. Essa pretensão dos discípulos de se fazerem grandes aos olhos do mundo é sinal de terem perdido a humildade em relação a Deus. E creio que quantos de nós também temos essa mesma pretensão, não é verdade? É impossível ser arrogante diante das pessoas e humilde diante de Deus. Como é possível isso? Ora, a vaidade, em primeiro lugar, e o prestígio são tentações de sempre. Olha ao nosso redor. O que a sociedade nos mostra? Aliás, nós também muitas vezes temos essa propensão a sermos vaidosos, buscarmos prestígio,
E delas não se livraram os apóstolos, nem a comunidade cristã primitiva, nem a comunidade cristã de hoje, que somos nós. E essas tentações, elas são combatidas com o serviço e a humildade. Atitudes que não se impõem, mas que são assumidas por amor. Deus tem um olhar de predileção e cuidado com a ovelha perdida, aquele que se afastou do rebanho de Cristo. Portanto, é bom a gente se perguntar, como que a gente consegue, pelo nosso estilo, pelo nosso testemunho, a gente consegue resgatar aqueles que estão afastados? Ora, aqui há um direcionamento para nós, ou seja, valorizar os pequenos é honrar a Deus. Recuperar o irmão que se desviou é agir como o pastor que busca a ovelha que se perdeu. Portanto, cabe para nós, cada um de nós, para nossa comunidade, a gente fazer todo o esforço de recuperar o irmão que se afastou, que se perdeu. Vamos buscar. A gente às vezes se contenta com os de sempre, com as 99 que estão sempre aí. E a gente às vezes se esquece daquele que se perdeu, daquele que se afastou por um motivo e outro. Vamos buscá-los, vamos recuperá-lo. Que Santo Antônio te inspire nesse resgate, nessa busca, nessa recuperação do irmão que se perdeu, que se desviou. Esse é o caminho, esse é o agir do bom pastor. Santo Antônio te abençoe, te guarde e proteja. Paz e bem, até amanhã.